Olá, meus amores! Hoje vamos falar um pouco sobre ligação metálica. Ligação metálica é a ligação entre metais e metais, ou seja, eu vou ter lá na minha tabelinha periódica os metais. E quando esses metais eles se ligam, eu tenho uma ligação metálica, porque são formados apenas por metais, tá? Aqui eu tenho um exemplo de alguns elétrons, tá? E eles estão formando o que eu chamo de nuvem metálica. Por que que isso ocorre? Tá? A ligação metálica é a ligação entre metais e metais, como eu acabei de falar, e forma as chamadas ligas metálicas, que são cada vez mais importantes para o nosso dia a dia, principalmente na construção civil. No estado sólido, os metais se agrupam, tá? E formam geométricos ordenados. Tá? Se nós observarmos aqui, olha só, eles estão em ordem, todos agrupados, formando as células ou grandes cristais cristalinos, que são os metais. Uma amostra de metal é constituída por um grande número de células unitárias, ou seja, um grande número de átomos unidos formando células, tá? E eles são formados pela formação de cátions. Vocês lembram o que são cátions? Cátion é quando eu tenho um átomo que ele cede um elétron, ou dois elétrons, ou três elétrons da última camada de valência para se estabilizar. E os metais, eles são cátions, ou seja, eles têm essa propriedade de ceder elétrons. Quando eles cedem esses elétrons eles ficam aqui, ó, agrupados ao lado. Então, aqui eu tenho a formação, olha, de vários átomos positivos, ou seja, cátions. Então, os metais eles são formados por átomos positivos, que são os cátions, que estão cedendo elétrons. Na ligação entre átomos de um elemento metálico, ocorre a liberação parcial dos elétrons, tá? Que é aquele último elétron na camada de valência que o cátion ele vai ceder para se ligar a outro átomo. Como eu tenho aí uma ligação metálica, eles estão cedendo um para o outro esses elétrons. Então, eu vou ter aqui vários cátions juntos, tá? Mas eles não estão se ligando. Mas eles estão, olha, bem próximos um do outro e ao lado dele eu vou ter vários elétrons livres em pleno movimento, que são esses elétrons que foram cedidos. Então, eu tenho vários elétrons cedidos e entre esses elétrons que foram cedidos, eu tenho os cátions, que são esses meus átomos de metal. E quando eles se juntam, eles formam as ligas metálicas. Esses cátions têm suas cargas estabilizadas pelos elétrons que foram liberados e que ficaram envolvendo a estrutura como uma nuvem de elétrons. Então, o princípio da nuvem de elétrons é quando eu tenho vários metais e esses metais eles cedem esses elétrons aqui, ó, do lado dessas bolinhas são os elétrons que foram cedidos por esses átomos. Então, como eles ficam livres, se movimentando, eu tenho uma mobilidade nessas minhas ligas metálicas. Essa movimentação dos elétrons livres explica por que os metais são bons condutores de energia, tá? Então, eu vou só passar aqui para você ver. Olha só o que acontece aqui. Uma das propriedades dos metais é que eles têm o quê? Uma boa condutividade elétrica. Por quê? Porque aqui eu tenho, olha, vários átomos. Eu posso ter aqui vários tipos de metais formando essas minhas ligas metálicas. Então, o que acontece? Esses átomos aqui de metais, eles estão o quê? Cedendo elétrons. E esses elétrons, eles ficam aqui, olha, espalhados, tá? Então, esses átomos, eles têm uma cruzinha aqui, por quê? Porque eles são positivos, porque eles são cátions. Então, eu tenho aqui, ó, os cátions, e do lado dos cátions eu tenho esses elétrons soltos. Lembra? Os cátions, eles liberam elétrons. Então, o que acontece? Por essa mobilidade, por essa aqui, ó, facilidade que eles têm, ó, de se movimentar aqui, os metais eles têm a propriedade de ser bons condutores de eletricidade. Então, vem aqui, ó, a corrente elétrica, que é formada por átomos, tá? Átomos que estão aqui energizados, por isso que é chamada de corrente elétrica. Eu tenho a união, eu tenho um agrupamento de vários átomos energizados em movimento, formando uma corrente, que é a corrente elétrica. Então, aqui eu tenho uma liga metálica,
o metal. E aqui, ó, eu venho aqui, ó, a eletricidade, os meus átomos elétricos. Olha aí, ó, começa a passar com facilidade. Por quê? Porque esses elétrons estão livres, soltos, em pleno movimento. Então, uma das propriedades dos metais é o quê? Que eles são bons condutores de eletricidade, tá? Agora a gente vai voltar aqui. Eu queria só mostrar isso para vocês. Então, olha só para nós fixarmos bem. Eu tenho aqui vários átomos, tá? Que são formados de cátions, ou seja, elementos que cedem elétrons. Esses elétrons que foram cedidos, eles ficam aqui ao lado dos átomos, tá? Como eles ficam ao lado, eles ficam se movimentando, então ele tem uma grande mobilidade. E essa mobilidade vai dar várias características, várias propriedades dessas ligações metálicas. Por que ligações metálicas? Porque é uma ligação entre metais e metais. Eu só vou ter metais aí, tá? Os átomos metálicos possuem baixa eletronegatividade e grande tendência a perderem elétrons. Então, eles sempre vão perder elétrons, por isso que eu vou ter essa nuvem de elétrons, tá? Onde eu vou encontrar esses metais? Eu vou encontrar na família 1A, chamado de metais alcalinos, que eu tenho aí como exemplo lídio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Todos eles se juntam e todos eles formam ligas metálicas, porque eu tenho a união aí de vários metais. Eu também vou encontrar na família 2A, que são os metais alcalinos terrosos. Eu vou ter aí o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio. Eu também vou ter ali no grupo do 3 ao 12, tá? Tem-se a categoria dos metais de transição. Por exemplo, o ouro, a prata, o cromo, o ferro, o manganês, o níquel, o cobre, o zinco, a platina, entre vários outros, tá? Mas os mais importantes e os mais conhecidos que eu tenho vai ser o alumínio, tá? Aquele alumínio, por exemplo, das panelas que a gente utiliza na cozinha, que são panelas feitas de alumínio. Eu vou ter também aí o galho, eu vou ter o índio, eu vou ter o estanho, eu vou ter o talho, eu vou ter o chumbo e eu vou ter vários outros aí que são os mais conhecidos e os mais utilizados. Em relação às propriedades, como eu já falei, uma das principais propriedades dos metais é que eles são o quê? Bons condutores. Novamente, por quê? Porque eu vou ter vários elétrons livres se movimentando. Então, quando a minha corrente elétrica passar, que é formada por elétrons livres, formando a minha corrente, energizados, eles vão ter facilidade, porque eles não vão ter impedimento. Como eles se movimentam, eles conseguem passar facilmente pelas minhas ligas metálicas. Por isso, por exemplo, que um metal, o alumínio, se você encostar, por exemplo, no fio descapelado um alumínio, você vai pegar o quê? Choque, porque ele tem boa condutividade. Ou seja, ele tem facilidade de passar os elétrons que formam a corrente elétrica por esse material e vai chegar até você. Por isso que você vai sentir o choque. Por quê? Porque são bons condutores de eletricidade. Uma outra propriedade das ligas metálicas, que elas são maleáveis. Se eu pegar um objeto feito de alumínio e pegar, por exemplo, que como no exemplo, eu tenho aqui, olha, um objeto que é feito de alumínio, onde eu tenho uma ligação entre metais. Esses metais, eles estão o quê? Cedendo elétrons, e esses elétrons, eles ficam aqui, ó, em volta. E se eu pegar, por exemplo, um martelo, uma marreta e começar a bater essa minha liga metálica, eu vou conseguir amassar ela. Por quê? Porque eu consigo movimentar esses átomos. Ele é maleável. Por quê? Porque eu tenho espaço entre eles que são formados pelos elétrons. Então, eu vou conseguir amassar. Só que, lógico, a um determinado ponto eu já não vou conseguir mais. Por quê? Porque esses átomos aqui, ó, eles já vão estar muito juntinhos. Então, não vai ter mais como eu amassar. Mas esses tipos de equipamento, feitos de ligas metálicas, eu tenho uma determinada facilidade em conseguir amassar. Por quê? Porque eles são maleáveis. Uma outra propriedade dos metais é que eles têm ductibilidade.
tá? Olha só a facilidade com que essa liga metálica ela consegue passar por esses ductos. Vocês conseguem observar aqui, ó? Eu tenho uma liga metálica e eu consigo fazer com que ela passe aqui. Olha só. Ela passa aqui de forma que ela se encaixa. Por quê? Porque é uma propriedade. Essa propriedade é a propriedade que corresponde à capacidade de se transformar em fios, tá? Eu vou ter, por exemplo, os fios de cobre, né, que são muito utilizados aí nas instalações de rádios de transmissão, também na parte de TV a cabo. Por quê? Porque eles conseguem se transformar em fios, principalmente o cobre. O ouro também tem essa propriedade e vários outros também. Então, o que são as ligas metálicas? A maioria dos materiais metálicos utilizados diariamente no nosso cotidiano são formados por ligas metálicas. Eles são extremamente importantes, principalmente nas indústrias, quando eu estou falando aí da construção civil, tá? Aí eu tenho aqui, olha, o ouro, ele é formado por 70% de ouro e 25% de cobre e prata. Porque, vamos relembrar, o ouro, ele é um metal, ele é maleável. Então, se eu fizer, por exemplo, um anel só de ouro, ele vai ser muito frágil, qualquer coisa vai amassar ele. Então, para ele ter aquela resistênciazinha, eu vou incorporar na composição dele alguns outros tipos de substâncias que vai deixar ele um pouco mais duro. E geralmente o que eles colocam é cobre e prata, tá? Então, olha só, quando eu tenho, por exemplo, um anel de 18 quilates, ele não é só ouro. Eu vou ter misturado com ele 25% de cobre e prata, que é para deixar ele mais durinho. Um outro exemplo aí, ó, o aço inoxidável, tá? Ele é 74% feito de aço. E aí eu vou ter na composição dele o cromo, 18%, e o nídio, 8%, tá? Porque se eu fizer ele exclusivamente de aço, lembra que uma das propriedades é que ele é maleável? Então, qualquer coisa ali, ele vai ficar fácil e frágil, ele não vai aguentar, ele não vai ser resistente para o que eu quero. Então, o que acontece? Eles misturam outras substâncias, como o cromo e o nídio, tá? Então, a nossa aula de hoje foi sobre ligas metálicas, só para relembrar. Ligações metálicas é quando tem uma ligação entre metais. E esses metais geralmente são formados por cátions, que deixam seus elétrons livres. Como os elétrons estão livres, eu vou ter uma facilidade, uma mobilidade. Então, eles vão apresentar várias propriedades, como a condutividade elétrica, como a maleabilidade, ou seja, eu vou conseguir amassar, eu vou conseguir colocar no formato que eu desejo, tá? Então, hoje nosso assunto foi sobre ligas metálicas e até a próxima, meus amores. Beijos!